Tem mais uma galera aqui. Deixa eu admitir todo mundo. Pronto. Agora compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, né? Segunda tela aqui. Maravilha. Valeu. Esse é o sexto Café Sem Compromisso. Quarto ano que a gente está fazendo. Logo depois da U. Esse era para ser semana passada, mas a gente estava no meio da Autodesk University. Então a gente atrasou uma semana. E tem muita coisa mesmo. Muita novidade. Espero que vocês tenham visto, pelo menos alguns anúncios, né? Algumas novidades do AU. E aí, se quiserem falar sobre, se vocês viram alguma classe, quiserem perguntar sobre alguma coisa, estou à disposição. E além disso, é claro, tem também a atualização com os blogs, né? A gente tem API nova, tem atualização em Ace Data Model, tem duas atualizações em Ace Data Model. Então tem muita coisa para falar. Eu tive que até que reduzir um pouco os blogs, porque senão não ia tomar o tempo todo só eu falando. Beleza? Mas agora eu queria saber de vocês aí, se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês estão trabalhando, ou viram alguma coisa interessante no AU, alguma novidade. E aí, pessoal? Boa tarde, pessoal. Uma coisa que eu vi que chamou bastante atenção foi aquele assistente que eu não estava na EU, mas eu vi um anúncio no LinkedIn, não sei se já tem um nome, o assistente para Revit. E O como que vai Autodesk ser Assistant. se você conectar com ele depois, se vai poder, se é possível tipo, customizar, colocar mais ferramentas para ele e tudo mais. Entendi. Ótima pergunta. Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. É o Autodesk Assistant. Vai estar disponível com as próximas versões. E você viu provavelmente no keynote do Andrew, não é? Que ele tava. Foi. Aquelas demonstrações ao vivo. Beleza. Aquelas demonstrações elas usaram MCP a partir conectados direto com o assistente. A gente vai disponibilizar alguns MCPs da Autodesk e a gente está explorando opções para disponibilizar também essas conexões para parceiros externos. Ainda não está 100% definido como isso vai ser feito, mas é algo que a gente está explorando sim. E a gente falou isso basicamente no primeiro dia, antes da U. Aí não foi publicado, né? Não foi transmitido ao vivo, mas a gente teve um evento chamado Platform Leadership Forum. Foi o equivalente a um DevCon antes do A1, mini DevCon de um dia. Aí lá a gente falou mais sobre o Assistant e como que vai funcionar, como que a gente está prevendo isso, beleza? Eu acho que já tem, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que tem uma publicação, eu vi no LinkedIn, não sei se tem algum, copiar o link, deixa eu abrir aqui. Vou abrir e vou mostrar para vocês. Business Model MCP Servers. Ok. Ah, maravilha. Tá vendo minha tela? Sim. Isso aqui que foi publicado e foi demonstrado, né? Primeiro, esses três betas de servidores MCP que vão estar disponíveis em breve para a comunidade. Uma parte para explorar a partir dos modelos, um do Fusion e um do Revit, especificamente. E aí tem toda a confiabilidade, né, da Autodesk desenvolvendo esses MCPs e uma conexão por meio do Autodesk Assistant. Então, e tem também essa parte aqui de AI for Developers, que a gente está agregando todas as iniciativas. Aí tem o que a gente já estava trabalhando antes, tem os Autodesk MCP Services e o impacto das APIs, né? Para vocês desenvolverem soluções integrando com Large Language Model, Machine Learning ou qualquer outro tipo de modelo que faça sentido. Aí tem para Stable Diffusion, para renderização, como vocês podem melhorar a performance para customização usando assistentes e MCP também, que esse é um blog que a gente fez há bastante tempo para construção de MCP a partir das APIs da Autodesk. Ainda não tem esse passo a passo, Gustavo, de como que vai fazer essa integração, mas resposta simples é que a gente está trabalhando nisso. Legal.
E tudo que for MCP, por exemplo, conectando com a APS, a ideia é como as ferramentas que vão estar disponíveis vão ser os mesmos endpoints ah, do que tem na APS hoje, ou vocês vão meio que agrupar eles, tem ideia de por qual caminho vai? Tá? A gente não tem tá trabalhando em qualquer iniciativa de mudar o conjunto de APIs. Então você vai ter acesso a esse mesmo conjunto de APIs para, se for o caso, para criação de MCP, para fazer Uhum. essa integração. E aí o ponto principal Entendi. seria vincular com outros dados que sejam pertinentes. Por exemplo, se você quiser fazer um agente para, é uma coisa, um exemplo que a gente está trabalhando agora fazer um agente para verificação de inconformidade em curvas de um alinhamento, de uma estrada, de uma rodovia. Aí essas regras variam de acordo com cada estado, cada município. Então a gente não vai entrar nesse ponto. Aí, se você quiser entrar com esse know-how, com essa inteligência, conecta com nossas APIs ou os nossos MCP, nossos servidores MCP, você consegue fazer esse agente que vai fazer uma validação mais precisa. Então, essa seria a ideia em alto nível. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. Não. E muito obrigado, Gustavo, pela dica do último Café Sem Compromisso. Eu experimentei essa integração aqui com o OpenAI Image e, cara, realmente você só, sem precisar desses filtros, só mudando, não lembro se é a temperatura ou alguns parâmetros, ele respeita bem as características da cena. Então, obrigado por compartilhar. Pô, legal. Tem agora o novo também da Google. O OpenAI Image estava bem legal. Não testei muito o Gemini Flash, o Nano Banana, né? Mas o pessoal que está testando está compartilhando bons resultados também. Pois é, o que eu vi até agora, que é um pouco a gente conversou aquele dia, de que eu tô achando os preços meio caros por request. Para pensar se for tentar aplicar isso em produção e tudo mais, não vi os preços do Google. Mas o resultado tá saindo bem legal. É comparado com o de chat, né? Para texto, é outro preço mesmo. Nem se Uhum. compara realmente. E aí, pessoal, mais alguém? João, você tem alguma estimativa de data para lançar, tipo, a nossa participação, por exemplo, na criação de agentes para MCP que vão manipular as APIs da CC? Tipo, tem alguma data que a gente já possa começar a utilizar isso ou ainda não? Ainda não. A gente ainda não tem uma data específica, até porque o assistente ainda vai estar disponível, né? Ele ainda, ele ainda vai estar disponível em beta. Deixa eu ver se tem algum anúncio. Autodesk Assistant. Hum, por enquanto ele tá como preview. Até na Construction Cloud ele tá como preview e para especificações só. Então ainda vai ter a disponibilização dele de uma maneira mais geral e aí depois disso as integrações. Tem uma pergunta do Lucas aqui. Vamos ter integração com IDS e BCF pela API. IDS, o que é IDS? Se você puder sair do Oi, mudo. João. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Oi. Não, o IDS é aquele padrão da Build Smart para arquivos IFC, para fazer a análise de padrões dos objetos, para ver se está tudo nos conformes. Tá. Não tem qualquer informação sobre IDS e BCF, o equivalente seria a criação de problemas, né? O que a gente vê sempre Os eixos, isso. seria a criação de problemas, de issues. E aí do nosso lado, a gente tem a API tanto para leitura quanto para criação. Uma limitação que existe atualmente é que não tem API para criação de issue do tipo pino, que é associada a um ponto do modelo. Ela você até consegue fazer, mas vai ter uma dor de cabeça para sincronizar, para fazer ela funcionar da maneira correta com a orientação que seja pertinente na tua aplicação e na Construction Cloud.
Então, por isso a gente diz não oficialmente suportado ainda. Mas o que você pode fazer, se você quiser fazer, e o que o pessoal está fazendo, se você quiser fazer esse depara, essa validação, é criar esse mapeamento entre os parâmetros do BCF e os parâmetros que a API de istio suporta. Vou te dar um exemplo. Pô, Todd, péssima hora pro Todinho latir agora aqui. Meu cachorro. Se a gente vier aqui, ó, na page issues, Construction Cloud, post issues. Aí você vai precisar do tipo, o subtipo, o status inicial da issue. Você vai precisar fazer essa validação, essa verificação a partir da leitura do BCF para a criação das issues. Aí se você precisar É, alguns anos atrás tinha um desenvolvedor fazendo isso, ele precisava saber também todos os elementos, uma lista de todos os elementos que estavam aparecendo naquela issue. Você também consegue fazer isso se você estiver criando a partir do viewer para criar um BCF. Você pode usar as APIs do viewer para retornar os identificadores de todos os elementos, os nomes de todos os elementos e agregar isso a um BCF. Mas a gente não faz essa conversão direta. Você tem que fazer sempre esse mapeamento. Beleza? Ah, beleza. Obrigado pela resposta. Eu sou novo aqui, te conheci há pouco tempo, mas muito interessante o assunto. Eu também estou me especializando na área, então vou compensar com parecer mais. Ah, legal, cara. IDS, qual seria o paralelo? Você sabe se teria algum paralelo, não? Ou se alguém sabe, teria algum paralelo na Construction Cloud? Cara, eu não sei dizer. Se você encontrar algum módulo, algum serviço que faça sentido fazer essa integração, funciona da mesma forma. A menos que alguém já tenha construído essa integração, né? Mas também na dúvida, a gente exporta tudo para FC e faz no padrão aberto também, né? Você pode fazer assim também. Pô, e IFC ele é suportado tanto para tradução, que aí a partir da tradução. Você sabe como é que funciona a tradução, aliás? Quando você Não sei renderiza um dizer. modelo no navegador? Por exemplo, se eu vier aqui e renderizar um RBT, quando eu estou renderizando o navegador, eu não estou renderizando esse arquivo RBT, mas eu estou renderizando um outro arquivo que foi gerado a partir de um processamento desse RBT. E esse processamento usa uma API chamada Model Derivative. Se a gente colocar aqui, ó, É como se fosse uma tradução, né? é uma tradução, É, exatamente. De mais de 70 formatos suportados, para esse formato que a biblioteca do viewer consegue interpretar, consegue renderizar no navegador. Então, suporta tudo isso aqui, ó, incluindo o IFC. Aí é sempre para esse formato aqui. E aí você, a partir de uma vez no navegador, você consegue ler geometria, textura, posição e as propriedades de cada elemento. E a partir daí é só fazer uma integração com o que for pertinente para você. legal. Beleza? Bom, o caminho existe, né? Só, Existe. é, Pode isso é ser bom. mais ou menos complexo, mas É. caminho existe. O Data Exchange também, aquela novidade também, a gente tá testando aqui, tá interessante. Data Exchange é bem flexível também, cara, porque já existem conectores. Data Exchange, a ideia é ter é, aquela, o grafo central com as informações do modelo, e aí você para de lidar com essas conversões únicas. Por exemplo, de RBT para Inventor ou de Rhino para RBT. Aí cada conversão, cada colaboração precisa de uma conversão entre formatos. E aí a perda, a falta de comunicação. Então a ideia da Data Exchange é você ter um grafo central do modelo. E esse grafo central ser agnóstico, né? E a partir desse grafo você cria conectores. E aí, nesse caso aqui, a gente já tem conector do grafo para Revit, do grafo para outras soluções, tem uma lista de conectores. Então, se você quiser de alguma solução que não existe, basta criar, que não exista, basta criar um conector específico. E aí a gente tem API já para criação
exchanges, que são os grafos dos modelos. Então é bem interessante também. Legal. Obrigado, João. Nada? Pedro, a gente trabalhou junto, né, cara? Uhum. Como está o mercado brasileiro para quem quer começar agora a estudar PS? Alguma dica para quem está iniciando desenvolvimento? Sim, cara. Depende da indústria, manufatura, AEC ou mídia e entretenimento. E aí vai ter um caminho diferente, né? O que o pessoal normalmente faz é, por exemplo, para AEC, começa a estudar, ver as possibilidades com o Dynamo, que é mais simples de fazer essa transição. Depois tem mergulhar no mundo das APIs, né? A partir do, se for interessante desktop, tem a criação de plugin, né? Aí tem dependendo da solução que tu vai usar, tem um tutorial específico para criação de plugin. E aí tem um programa de desenvolvedores que eu recomendo, que é o Autodesk Developer Network, com uma integração específica, uma modalidade específica para startup. Qual é a indústria, cara, que tu teria interesse de começar assim? Manufatura? Eu acho que é manufatura, né? Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a Fala aí, todos tudo bem, ali. cara? Na verdade, eu achei bem estranho aqui, o João, porque fui eu que coloquei esse comentário e entrou como o Pedro. O Pedro que me É agora chamou que eu... pra live aqui. Ah, tu tá com o nome Pedro Trimailoso, tá aparecendo agora. Eu vi, caramba, o Estranho, cara mudou pra caramba. né? Estranhão, estranhão. Não, não, mas não é o Pedro. O Pedro tá aqui, mas não é o Pedro. Beleza. É, eu tô começando, na verdade, a desenvolver, tô ali terminando a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, tô estudando JavaScript e como eu já tô no meio aqui, já comercializo Autodesk, um parceiro, eu tô querendo migrar para essa parte, né? Então, por isso a minha pergunta do por onde começar, né? Então, você já me deu um norte ali. Eu conheço um pouquinho de Dynamo, né? Tem uma pessoa aqui que já trabalha com isso dentro do nosso ecossistema que me deu uma orientada. E, aliás, ela, quando eu falo assim sobre Dynamo, quando eu vou pegar algo mais aprofundado, ela falou sobre Python, sobre C Sharp, sobre C. JavaScript já não entra aqui, né? Quando eu vou para APS, aí sim começa a falar sobre JavaScript. É isso, né? Eu tô É bem porque iniciante, tá, pessoal? Só para só para ficar claro aí. depende de como você vai estar pensando a tua primeira integração. Se é para distribuição interna, se você Tá. quer fazer um plugin para disponibilizar na App Store. E a gente tem Hum, membros aqui, tem gente aqui na chamada que já fez esse caminho, já fez seguiu todas essas possibilidades. Então, chamado também o Maicon, Luiz, Gustavo, compartilhar uhum, a visão de vocês aí. Denis também, compartilhar a visão de vocês, uhum, como é que foi o começo aí também. Mas divide basicamente entre desktop e nuvem. Desktop, você vai criar um plugin e aí obrigatoriamente você tem que usar um framework específico, dependendo da tá. versão. Se for criar um plugin para o Revit, para 2026, por exemplo, você tem que usar o .NET 8. Se você for criar Hum, um plugin para o AutoCAD ou para o Inventor, aí você vai ter que usar sempre, compilar uma DLL. Se você puder trabalhar direto com a informação na nuvem, com essa informação aqui já foi processada, que era aquele caso que eu estava mostrando aqui, já foi processada pela Model Derivative, aí está disponível para integração na Construction Cloud ou em um navegador, aí sim você não necessariamente você vai usar JavaScript, mas você pode montar o teu servidor e integrar ou pelo navegador ou então usando uma API RESTful ou GraphQL. Aí fica liberado. Você pode usar o framework que for mais pertinente para você. Mas aí precisa entendi. saber qual é o escopo do que você, qual é a tua primeira dor, o que você quer, qual é o teu primeiro objetivo, né? Inicial. Se é um plugin, se é Entendi. algo interno, se é alguma integração, se é Entendi. extração de informação para um dashboard. Essa é a demanda mais recorrente que a gente vê aqui, é pegar informações dos modelos, né? De maneira que impacte o negócio. Eu sei que tem algumas coisas nativas, mas
para realmente tirar toda a informação que eu sei que eu posso tirar de um modelo, aí eu acho que entraria essas customizações aí. Então eu acho que seria mais por esse caminho que eu iria. Entendi. Então, Extração de informação para montar um dashboard? isso, por exemplo, né, entre outras coisas. Porque uma vez que eu extrair informação, eu posso manipular isso também, né. Então, por exemplo, eu tenho vou dar um exemplo, eu tenho um terceiro que fornece para o meu cliente, eh, modelos em Revit, em RVT. E aí tem uma pessoa que vai abrir esse modelo e vai fazer verificações para ver se está dentro do BIM mandate dele. Eu quero automatizar essa verificação. Então, é diferente, né, não é só um dash, eu posso fazer esse tipo de coisa. Entendi. Se for algo muito específico do Rabbit, Uhum, por exemplo, se você quiser fazer a verificação de lista de alertas ou uhum, de famílias que não estão sendo utilizadas, isso é algo que eu vejo com bastante frequência, aí provavelmente você vai precisar realmente de um plugin ou um outro fluxo de trabalho que seja mais complexo com automation. Se for algo tá. mais simples, verificação de elementos, materiais que estão sendo utilizados, ou propriedade de alguma categoria específica, aí talvez Uhum, você consiga seguir algo próximo desse exemplo aqui. Ele é menos poderoso, mas é mais flexível. Ele não é tão específico quanto a API do uhum, Rabbit, mas ele é mais flexível e funciona até com outros formatos. Então tá. Tá bom. É que tem deixa eu aquele lance compartilhar isso também, aqui contigo. como eu tô começando, cara, tem que colocar essa dália da humildade, né, meu? Eu tô começando agora, e eu entendo que até onde eu posso chegar no nível de complexibilidade, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso começar de uma coisa que seja factível para o meu nível. Então, tô começando agora, o que que é assim, é um nível, primeiro degrau, primeiro desafio para eu ir escalando esse, né, passo a passo para poder subir cada vez mais aí o nível de complexibilidade, né. Então, acho que esse aí, você acha que para início, entendendo isso aí já seria um bom começo? Você já tem alguma familiaridade com Dynamo? Eu lembro que você falou que você tem alguém no teu time Sim, que é, tem. hã, uhum, Então, acho que faz mais sentido para esse caso, então, você começar direto com plugin. tá. Pessoal, se vocês discordarem, se estiver falando besteira aqui, tiver entendido errado, fica à vontade, hein? Cheio de especialista aqui também, ó. Como é que foi esse primeiro passo para vocês? O Michael acho que tá em trânsito, Luiz, Gustavo, ou Lucas também. Pelo menos para mim foi começar a trabalhar bastante com Dynamo, porque Dynamo, por ele ser visual, é muito bom para você ver acontecendo ali na hora, você trabalha com os nodes, então ajuda bastante para você entender a lógica de programação. Depois acho que eu passei um pouco para com scripts em Python, aquele PyRabbit, até depois passar com software mesmo, Revit API e Cloud, da APS. Acho que pelo menos o principal é pega um problema que você tem de verdade e precisa resolver, e aí tenta buscar a solução, porque todas as vezes que eu tentei aprender fazer Uhum, algo sobre algo que eu não precisava fazer, eu aham, não fui adiante, eu sempre parava. entendi, entendi. Não, faz total sentido, né, cara. Então, beleza, beleza. Eu também Então a comecei tua foi mal cortar aí, aproveitando aqui a uhum, pausa. Eu comecei com Dynamo também, uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi pegar esses pacotes que são pacotes de Python que você consegue abrir o código e começar a entender como que eles funcionam, sabe? Por exemplo, pegava um pacote lá que fazia uma coisa específica, tentava entender como que ele funciona e modificar ele para fazer alguma coisa diferente que eu precisava. Pacote de preencher parâmetro, e aí você começa a pegar mais complexidade. Eu acho que o foco principal é pegar muito da API também, porque tudo gira em torno da API. Então, independente da linguagem que você uhum, vai pegar, se é Python, se é C Sharp, qualquer coisa, você precisa entender bem a API do Revit, né? Você vai mexer com Revit, você vai passar para uhum, AutoCAD depois, para outra coisa. Enfim, entendendo a API, a linguagem que você pega fica fácil, porque o resto é tudo uhum, padrão. E é isso aí. Boa sorte entendi. aí.
Top, pessoal. Valeu. Vocês estão ajudando um subestagiário, porque eu ainda não estou estagiando. Mas não, Fomos faz todos nós um sentido, dia, cara. gente. Eu, Pô, eu segui esse mesmo caminho também, né? Dynamo, depois foi o Rabbit Python Shell, se eu não me engano. Acho que era uhum. o PyRabbit, e aí depois a plugin, mesma coisa. Legal. Assim, pra vocês entenderem assim, um pouco da minha jornada, eu aprendi ali até mais ou menos um intermediário de Python, e aí o que que eu fiz? Esse lance do qual é o seu problema, né? O que que você vai começar a automatizar? Comecei a automatizar algumas rotinas de escritório que eu tenho aqui, porque eu trabalho na parte comercial. Então é envio de e-mail, planilha que tinha que atualizar e subir, baixar e etc. Essas coisas eu fui automatizando, né? Eu tenho também algum gosto ali pelo mercado financeiro, eu tinha um caso ali que tem uma operação estruturada, aí eu montei meu primeiro crudezinho e fui fazendo esses experimentos assim. Aí quando eu vou para essa parte agora, que é a parte de mercado que eu falo, pô, eu acho que tem tudo a ver, tem futuro aqui. Aí eu fiquei meio perdido, mas é por isso que eu tô me envolvendo aqui com a comunidade. Obrigado aí, pessoal. Foi legal, cara. E aí, pessoal, mais alguém? Vou passar pelas atualizações para alguns blogs aqui, que tem muita coisa. Depois a gente volta para alguma pergunta que alguém tem ou algum projeto que vocês estejam trabalhando. Primeiro é Data Exchange. A gente falou de Data Exchange. É, a gente já estava com beta público de. Não era público de Data Exchange, de uma maneira que você precisava fazer uma triagem com o nosso time para disponibilizar o seu projeto. E a partir daí, seu projeto conseguia criar Exchange a partir de FC. Agora a gente mudou isso e todos os projetos criados depois de 22 de julho já conseguem criar um Exchange a partir de FC nativamente. Então, se você tem um projeto da CC novo, você criou depois dessa data, você já consegue lá fazer o upload de um FC e criar um Exchange a partir do FC. Exchange é aquele subconjunto do modelo em que você processa as informações, processa os metadados, geometrias e gera isso na estrutura de um grafo para ser conectado com outras soluções ou até mesmo com as soluções proprietárias do Autodesk, utilizando os conectores, beleza? Então, se vocês quiserem experimentar, e a ideia é em breve isso está disponível para todos os projetos dentro da Construction Cloud. Tá aqui o passo a passo, vocês podem seguir e criar Exchange a partir de FC. Deixa eu passar isso aqui no chat. Tem uma outra atualização bem legal também, que foi o Ace Data Model. A partir da API de GraphQL de Ace Data Model, a gente disponibilizou agora em beta também, beta público, a customização, a adição de propriedades customizadas. Então, você tem as propriedades do modelo dentro do Ace Data Model, também na estrutura de um grafo. E agora você consegue adicionar propriedades e vincular essas propriedades com a estrutura do grafo aos elementos do modelo. Então, por exemplo, se você tiver informação de custo que você quer adicionar, você pode usar essa API. No contexto GraphQL para adição, a gente usa o termo mutation. Então, você pode criar uma mutação para adicionar essas propriedades e deixar elas com gerenciamento de versão, tudo isso dentro da Construction Cloud também, com essa estrutura. Teve um exemplo bem legal do Anthony Sertoio no LinkedIn, que ele adicionou as informações de fase de cada um dos elementos. E aí, juntando os dois, o Element Group, o grafo do modelo com o grafo das fases relacionado, ele fez um gráfico de Gantt e o avanço da obra. Porque isso é muito importante, isso é muito legal quando você tem informações que não seguem o mesmo cronograma da atualização dos elementos. Por exemplo, os elementos estão sendo atualizados, mas o custo de cada material ou de cada elemento, ou pode ser o custo, pode ser a pegada de carbono, o cálculo da pegada de carbono de cada material para aquele contexto, dependendo do transporte, pode variar com uma frequência completamente diferente. Aí tem custo, pegada de carbono, tem o status de construção daquele elemento, tudo isso que não seguir a ordem, que não fizesse sentido, está vinculado a uma propriedade dos elementos no Revit, você pode adicionar
usando essa API. Faz sentido adicionar usando essa API. Beleza? Voltar Aí, aqui. João, só uma pergunta nesse aí, Fala aí. porque você tem um modelo, por exemplo, que ele está no Collaboration, que é o que a gente usa para trabalhar em conjunto. E aí você Uhum. publica o modelo e ele fica disponível agora para você visualizar, por exemplo, no Viewer, lá do SCC. Essas Sim. propriedades estão sendo alteradas no modelo publicado. Não. As propriedades do modelo publicado são as propriedades do Element Group, são as propriedades do Rabbit. Essas propriedades Uhum. aqui, a gente ainda não está trabalhando com essas propriedades. E o maior desafio é que os modelos os elementos são paramétricos. Então, provavelmente, mudando a Uhum. propriedade, tem que mudar a geometria. E aí não é tão simples quanto isso é feito no Rabbit especificamente. Então, Entendi. o que a gente está mudando aqui é, se você pensa num grafo paralelo, conectado aos elementos do modelo. E esse grafo paralelo vai estar com as informações de custo, informações de pegada de carbono de cada material, ou qualquer outro tipo de informação que não faça sentido, que esteja fora do que foi projetado, que foi definido dentro do projeto, dentro do Revit. Beleza? Se você Entendi. quiser mudar as propriedades do Revit, você ainda precisa usar o Design Automation. Automation, né? Maravilha. Secure Service Account agora está disponível para Generally Available, já estava em beta público, agora está disponível para utilizar em produção também. Secure Service Account resumindo de maneira bem simples, você cria uma conta robô, vai ser um e-mail gigantesco lá, que nem faz sentido. Esse e-mail você adiciona como se fosse um usuário na Construction Cloud, e uma vez adicionado, você pode gerar uma chave secreta com esse robô, e aí você faz uma comunicação de servidor para servidor com APIs que só funcionam com o Three-Legged Token sem precisar de um usuário fazendo login. Então, você quer fazer a comunicação servidor para atualizar um CloudWorks Shared Model. Aí o seu robozinho vai lá, o projetista fez uma sincronização, publicou, seu robozinho vai lá e gera todas as cotas. Qualquer coisa que for suportada por um plugin, você pode fazer isso sem precisar de um usuário fazendo login. Ou você quer fazer uma varredura para leitura de todos os problemas. A API de Issues é uma das APIs que obrigam a utilização do Three-Legged Token. Então agora você não precisa mais fazer um fluxo de trabalho onde você armazena o Refresh Token. Você pode usar essa conta robô e usar ela para todas as comunicações de servidor para servidor. Beleza? Isso aqui é bem legal mesmo e é um pedido que a gente já vê há muito tempo na comunidade. Porque antes era só three-legged e two-legged, e aí ficava sempre essa pergunta, né? Tá, mas se eu quiser servidor para servidor com uma API que só funciona com o three-legged token. Então, essa é a solução, beleza? Esse blog é mais uma atualização, esse quarto blog, na verdade, é mais uma atualização. A gente está sempre convertendo agora os formatos, as vistas bidimensionais dos modelos convertidos e modelos processados em PDF. Antes a gente tinha um formato chamado F2D. Ele era um formato do Inventor e ele era usado para nuvem também. Agora a gente está migrando isso já há alguns anos, então com essa migração agora a gente adiciona um terceiro formato para esse fluxo de trabalho. Quando vocês convertem RBT da DWG ou IDW para SVF, para renderizar no navegador, as vistas 2D, as vistas bidimensionais, estão disponíveis podem estar disponíveis no formato PDF. E aí você pode fazer download desses PDFs, pode adicionar um markup nesse PDF, adicionar um SVG e imprimir ele no PDF e fazer o download. Então é bem interessante, deixa mais prático, né? Abre, tem mais possibilidade para integração com fluxos que necessitem de exportação, impressão. E esse é o caminho a longo prazo. A gente vai sempre estar trabalhando com PDF para vista bidimensional. Passar esse aqui. Esse é mais para manufatura, mas é sempre bom relembrar isso, que é válido também para RVT e DWG. Aqui tem o blog do Wilson, ele está sempre descobrindo os assuntos bem interessantes, mais complexos. Se vocês quiserem replicar a textura, uma textura customizada de um elemento no Revit no visualizador, ele
fez esse passo a passo aqui, como você pode fazer isso. A Construction Cloud não está suportando o arquivo zip, mas você pode fazer o upload com links. E aí você pode fazer basicamente o upload do arquivo RVT e da imagem com a textura que está sendo utilizada naquele material. E aí automaticamente o viewer já vai representar, o visualizador já vai representar aquela textura repetida do mesmo modo que ela foi configurada no Revit, beleza? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Ah, tem a opção de bloquear arquivos, colocar para uma triagem, holding area, se eles não forem adicionados os atributos customizados específicos. Então isso afeta também a API. E aí o Xiaodong fez um blog com passo a passo para como vocês podem lidar com isso caso vocês estejam fazendo um upload por API em um hub, uma pasta que tem esse tipo de bloqueio. Isso é bem novo também na plataforma. O outro bem legal também é pro Ace Data Model, também em beta público. Agora a gente tem acesso à geometria pro Ace Data Model. E o acesso para a geometria é feito por meio de um SDK em .NET. É bem similar, ele tem muita interseção com o SDK utilizado pelo Data Exchange. Então, se vocês quiserem usar a geometria a partir do Ace Data Model, ao invés de usar o SVF no Viewer ou fazer um download de OBJ, então vocês já podem usar esse SDK para qualquer arquivo RBT que tenha sido processado como o Ace Data Model. E aí, com essa SDK, você já consegue fazer o download do arquivo IFC dessas geometrias. E você tem acesso até individual para cada um dos elementos, e não só de uma conversão do IFC do modelo todo. Fala aí, Gustavo. Sobre isso aí, quando você abriu a aba ali, eu acabei de me inscrever no beta aqui para ver se eu recebo acesso. É, hoje em dia, se eu quiser pegar a geometria, eu vou ter que então passar qual que é o elemento que eu quero as geometrias, ou existe algo do tipo, nesse scope box aqui, me devolvam todos os elementos que estão aqui, ou seja, eu vou conseguir interagir, não sei como dizer, tipo, meio pré-processar, coisa, por exemplo, que às vezes o viewer faz, de processar só parcialmente, porque você está olhando e tal, ou não, atualmente me devolve só o que eu tenho, as geometrias que eu peço diretamente. Você pode fazer uma. Eu não lembro qual ID especificamente que você precisa passar. Eu acho que é o ID do elemento no Ace Data Model que você passa. E aí você pode fazer uma consulta, vincular as duas APIs. Com o GraphQL você faz a consulta, retorna a partir de um filtro que for pertinente Uhum. e usa a SDK para fazer download desse subconjunto. Então, isso seria possível. Além disso, se você quiser fazer também por bounding box, por uma caixa, o que está dentro É, de uma tipo assim, ao caixa. invés de eu falar qual elemento, tipo assim, desse bounding box, que devolve a geometria dos elementos que estão aqui, ou algo do tipo, porque isso é algo hoje que a gente está tendo um problema que a gente está pedindo para os usuários criarem um bounding box, exportar, e aí depois, no Design Automation, às vezes, né, indiretamente, a gente exporta a geometria dos elementos que estão naquela vista. Se eu conseguisse só, tipo, dizer, tá, esse é meu bounding box, devolve as geometrias que estão aqui, porque muitas vezes quando a gente está fazendo soluções, eu não preciso de todo o projeto, né? Eu preciso só os que estão ali. é, E assim, hoje em dia tem forma, eu consigo fazer um bounding box no próprio Revit, criar às vezes um banco de dados falando, ó, esses são os elementos que estão nessa lista. E aí depois eu posso só puxar eles, os elementos que precisam. Mas se tivesse uma forma, às vezes pelo SDK diretamente, de eu passar um bounding box do ponto final inicial e ter os elementos daí, seria bem interessante. Cara, eu não posso te confirmar com 100% de certeza, mas eu acho que sim, porque essa geometria, essa SDK tem, tem a possibilidade, ela é bem flexível para você trabalhar com geometrias primitivas. Então, e o exemplo que o John fez para apresentar esse beta público era basicamente fazendo interseções, verificando Uhum. clash entre elementos a partir dos bounding boxes. Então, eu acredito que você consegue gerar um bounding box a partir de coordenadas e verificar tudo que está dentro. Mas eu vou mandar essa pergunta para ele e aí vou ficar te devendo essa resposta. Pode mandar um Tranquilo. e-mail Valeu. depois? Então, sim.
Só compartilhar seu e-mail aqui no chat. Uhum. Mas é isso, hoje é uma coisa que a gente está fazendo atualmente, aí o que eu estou fazendo no Revit ainda a gente tem um link, ele meio que coleta os elementos que estão numa vista, depois o Design Automation abre e exporta só o que a gente precisa. Se eu já conseguisse fazer isso direto, é um processo interessante que a gente encurtaria. Acredito que é possível, sim. E aí você pode até criar um exchange, se fizer sentido para Uhum. você, que aí já fica direto na própria Construction Cloud. Não sei se você quer um exchange ou quer um download, mas tem essas duas É porque a possibilidades aí. gente pega essas geometrias e coloca em outros softwares, tipo Unreal ou Unity. Então é por isso que a gente pega a mesh Entendi, meio arquivo cru e processa de lá. entendi. Mas é isso. Valeu. Maravilha. Deixa eu passei esse blog, não? Penúltimo blog é uma mudança no modelo de negócios da APS. Atualmente vocês têm acesso a um trial de 90 dias e depois do trial, depois desses 90 dias, todo mundo é movido, toda conta vira uma conta com acesso a todas as APIs. E aí, dependendo da compra da compra de tokens ou cloud credits, antigos cloud credits, vocês teriam acesso ao consumo das APIs ou não, ou entraria no saldo negativo. A gente vai mudar isso até o fim do ano. O nosso novo modelo de negócio vai ter dois tiers, o free tier e o paid tier. O free tier vai ser um acesso limitado, então não vai ser mais os 90 dias, vocês podem ficar indefinidamente no free tier. E aí, com esse free tier, você vai conseguir acessar, ter um conjunto, um valor máximo de chamadas por API, dependendo do serviço que vocês estão conectando. Por exemplo, eu acho que tá aqui embaixo uma tabela. Um total de traduções que vocês podem fazer por mês, um total de processamento do Design Automation para Inventor, Revit, Fusion e AutoCAD 3ds Max, e um total também para o Flowgraph Engine. Qualquer utilização acima desse limite, aí vai ser necessário fazer a migração pro tier pago. Então, a ideia é basicamente separar quem utilização para robista ou para quem está experimentando as APIs de quem está utilizando em produção propriamente. Beleza? A gente vai ter esses webinars aqui explicando tudo, como vai ser esse processo a partir de novembro. Então, vou deixar esse link aqui para vocês. Isso é bem importante também. E as perguntas frequentes. E além disso, tem esse resumo do que foi a Autodesk University. A gente já falou sobre algum desses blogs aqui, mas basicamente o que foi anunciado, o que aconteceu. Para Manufacturing também, a gente tem a versão 3 do Manufacturing Data Model. E aí tá mais avançado, começou há mais tempo, tem uma maturidade maior, o Manufacturing Data Model. Lá você não consulta os elementos por versão, mas consulta os elementos em um ponto específico no tempo. Então, os elementos vão mudando. E aí você consulta, por exemplo, uma peça no dia 22 de setembro de 2025. E aí você tem esse controle granular. Beleza? E outro ponto importante também, que está muito perto. Quem é que falava sobre Plant 3D aqui? Não tá aqui. A gente está bem perto de anunciar o Plant 3D disponível no Ace Data Model. Então, o próximo formato, o próximo modelo suportado para o Ace Data Model, para esse conceito de trabalhar com grafo, trabalhar com os dados, é o Plant 3D. Então, quem está trabalhando com Plant 3D aí, legal. Em breve vocês vão poder estar usando o Ace Data Model também. Beleza, pessoal? E os eventos também no final. Em novembro, a gente vai ter esse tutorial. Esses tutoriais vão focar dessa vez na parte de administração, API de administração da Construction Cloud, API de issues, ainda sem a issue do tipo Pushpin, mas você consegue criar issue vinculado a um projeto e fazer referência a modelos. E no último dia vai ser Autodesk Construction Cloud com IA. Ainda não está definido o que vai ser sobre A, se vai ser integração com o Model Context Protocol, se vai ser vibe coding, que foi algo bem popular também, como que você constrói uma solução super rápido.
sem seguir aquele passo a passo que a gente tinha de copiar o código e explicar tudo, mas construir com prompts. A gente está trabalhando muito nisso também, diminuir essa barreira de entrada. Então, vai ser bem legal. Independente do que for, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, quem estiver dando os primeiros Usem o, passos Va- aí. usem o Vibe Code para fazer prototipo, não para produção, gente. A gente tem Ah, é problema verdade. É. internamente com gente tentando usar isso para produção. Na verdade, a gente estava conversando muito sobre isso. É que o pessoal também usa muito o que chamam de lazy prompting. Que é você falar só, eu quero isso, aí se você não for muito específico, aí todo mundo vai usar basicamente Python, a solução em Python, com o mesmo framework, com as mesmas bibliotecas. Então, se você for bem específico, bem preciso e fizer modificações controladas, dá para fazer modificações na produção também. Dá para ganhar produtividade, vamos dizer assim, dá para ter um ganho de Exatamente. produtividade. Mas é aquela promessa de tu escrever uma frase e sair uma aplicação em produção, isso daí não faz o menor sentido mesmo. Sai, sai. Se ela vai ser para produção, é outra É, história. pra produção é diferente. E aí, pessoal, antes da gente terminar, alguém tem alguma pergunta? Não? João, tem uma pergunta, acho que Fala aí, talvez cara. ela seja pertinente. Estou dando uma olhada aqui na mudança, né, da forma de cobrança e tal, e aí tem uma frase ali embaixo da tabela que ela fala assim: todas as outras APIs não serão cobradas até dezembro, mas existe então uma ideia de que, por exemplo, data management, as APIs da ACC normal, né, tipo, todas elas posteriormente serão cobradas. Existe essa ideia. Sim, a gente está estudando isso ainda e tem muita. Isso é muito direcionado pela utilização por agente. Quando você faz uma consulta, uma integração com MCP, com IA, esses agentes, ou essas utilizações acionam as APIs com a frequência muito alta. E a gente tem visto isso aumentando com a popularização de assistentes. Então, para ter essa performance, para conseguir endereçar isso melhor e conseguir suportar essa carga a mais, vai ter uma mudança na precificação das APIs. Mas a gente ainda não tem detalhes e como que isso vai ser feito. Se vai ser para leitura, se vai ser para tradução, se vai ser para processamento, ainda não está 100% definido. Legal, João. Beleza? Show. Maravilha. Mais alguém, pessoal? Não? Esperar chegar até 5h50 aqui para terminar no horário redondo, né? E o projeto aí, Gustavo, do Jarbis pessoal aí já, como é que tá? E então, imprevistos no trabalho. É, Vai, esse aí tá meio on hold por agora. o meu É, de irrigação automática minhas plantas aqui, mais de 10 já também tá on hold, mesma situação. pois é, tá. Mas eu tava. Agora, eu sempre tava usando a API da OpenAI, agora eu tô começando a explorar um pouco as outras também, tipo. Aí aquela burocracia de criar conta, de colocar um crédito e tal. Então eu tô começando a provar, ver como que é o desempenho comparado com o ChatGPT, com o Claude, com o Gemini. O único que eu não tô gostando tanto é o de Rock, ele é muito imprevisto. Tipo, a resposta dele não sai um padrão às vezes. Mas Sério? aí por enquanto, eu tô jogando aí com as APIs para ver como que elas interagem diferente nas tarefas, entendimento de 3D, por exemplo. Do vídeo, tipo, se eu falar como você resolveria esse problema de coordenação, quais os que têm melhor desempenho para entender o mundo 3D. Até agora, com o Claude da Anthropic é o que está saindo melhor nisso. Legal. O 4 ou acho que é o Sonnet 4, né? É o
Os dois, o Opus ele é bom quando é realmente. Eu gosto muito de usar ele para prototipo. Tipo, quando tal coisa funcionaria bem, se sim, como seria? Aí o Opus ele é bem melhor. Agora, quando é só para executar, o Somet está funcionando muito bem. É Legal. tipo quando eu estou avaliando aí as opções que a gente tem. Compartilha aí depois com a gente. Sempre bom saber. Não, pode deixar. Maravilha. Vou fazer uns testes ainda aí. Isso aí então, pessoal. Muito obrigado e até mês que vem. Valeu.